João Batista vai dizer em João capítulo 3, versículo 30, é necessário que ele cresça. Na igreja quem tem que aparecer é Jesus, quem tem que ser visto é Jesus, quem tem que ser proclamado é Jesus, quem tem que ser buscado é Jesus. Convém que ele cresça e que eu diminua. O líder cristão que é verdadeiramente cheio do Espírito, a liderança cristã que é verdadeiramente cristã, ela vai fazer de tudo para desaparecer, para que somente Jesus Cristo seja visto, seja conhecido, seja experimentado e opere a transformação que somente Ele pode realizar na vida das pessoas. Mas o que acontece nos nossos dias, pessoal? Isso tem que ser chocante para nós. Isso precisa impactar o nosso coração, nos assustando. Hoje existe celebridade gospel. Primeira Timóteo capítulo 2, nós vamos ler apenas um versículo, o versículo 5. Eu quero chamar a sua atenção para a leitura, é uma porção pequena que nós leremos hoje do texto bíblico, e talvez já na leitura você já consegue ir memorizando, talvez decorando esse versículo, já guardando ainda mais no seu coração, e a partir da apresentação da mensagem, da pregação desse texto bíblico, espero que você guarde as instruções bíblicas, que nós guardemos as instruções bíblicas no nosso coração, como um tesouro precioso para o nosso viver. Então nós estamos hoje na quarta mensagem dessa nova série de mensagens bíblicas, cujo tema é reverberação. E por que temos utilizado esse título? Porque nós percebemos o valor do legado histórico na fé. A fé cristã é uma fé histórica, e nós percebemos os irmãos e irmãs do passado nos deixando um legado, como um bastão, que vai sendo transmitido geração após geração, mesmo em localidades, ou seja, em pontos geográficos diferentes, mesmo em circunstâncias culturais diferentes, mesmo com momentos históricos distintos, que mostram desafios diferentes para a igreja de Cristo, geração após geração, nós percebemos que existe um legado na fé. Nós percebemos que existe uma maneira de olhar para o texto bíblico, se subordinar ao texto bíblico, buscar a máxima exaltação de Jesus naquele tempo presente, num testemunho, num modo de viver a fé. Isso é o que nós chamamos de tradição. Ou seja, existe um legado histórico na vivência da fé em Jesus Cristo, que geração após geração vai sendo transmitido. E a geração que recebe esse legado é abençoada por esse peso da vivência histórica da fé em Cristo Jesus em fidelidade, e procura no tempo presente viver a fé histórica de maneira fiel, para no futuro passar esse bastão para uma próxima geração, se o Senhor Jesus não voltar na sua geração. E quando nós olhamos então para 500 anos atrás, nós vamos perceber um dos mais poderosos movimentos de ação do Espírito Santo, de avivamento de Deus na história. Aquilo que foi a reforma da igreja, movimento chamado de reforma protestante. E assim como uma onda tem um epicentro, ou seja, um lugar de onde surge a onda, de onde essa onda começa a reverberar, há 502 anos atrás, e na verdade na conjuntura até da pré-reforma e reforma, nós vamos perceber uma onda de desejo de fidelidade a Deus, uma onda, um desejo profundo de a igreja ser de fato a igreja que Jesus Cristo espera que ela seja, uma igreja que tem um compromisso não consigo mesma, não com seus interesses particulares, não com distorções de uma religiosidade mecânica, mas uma fé que tem o desejo único de exaltar a Jesus e a Jesus somente, de cumprir o propósito de Deus como igreja na sua presente geração. E essa onda que começa a surgir nesse movimento vai reverberando, vai se propagando ao longo da história e vai cada vez tendo ecos mais importantes, mais abençoadores nas gerações seguintes, que entendem esse eco, estas ondas, estes que foram os pilares da reforma protestante, aquilo que nós chamamos de 5 solas, expressões que dizem:
Sola gratia, ou seja, a salvação se dá somente pela graça, ou seja, a natureza da salvação, a essência da salvação é a graça de Deus e não as obras dos homens, não méritos humanos, não atos religiosos que as pessoas façam em favor de si mesmas ou em favor de outros. O sola fide, ou seja, somente pela fé salvadora nós temos o novo nascimento e assim passamos a experimentar a salvação. O sola scriptura, e como falamos na semana passada, a igreja possui um instrumento normativo, a igreja possui uma fonte objetiva de autoridade sobre ela, que é justamente a palavra de Deus, e assim todas as filosofias presentes no mundo, todos os documentos de organização e de sistematização da fé dentro da igreja somente tem valor se e somente se tiverem o respaldo da palavra, se subordinarem à palavra de Deus, assim como a tradição da igreja. E hoje nós vamos falar do quarto pilar, dessa quarta onda, que vai reverberando ao longo da história e que vai agindo de forma poderosa na igreja de Deus, naquela que procura ser fiel e viver exclusivamente para a glória de Deus, que é o solos Christus, ou seja, somente Cristo. Para isso, nós temos o texto de 1 Timóteo capítulo 2 aberto diante de nós, e o versículo 5 assim nos ensina: porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. Mais uma vez o texto diz: porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. Até aqui. Bom, como eu comecei a falar, a gente precisa entender o valor e a contribuição que, por exemplo, a graça comum de Deus nos fornece por meio da observação da história. Conhecer a história é muito importante, e se posicionar a partir do ensino que Deus traz na história é algo necessário, importantíssimo para a igreja de Deus, se de fato ela quer ser a igreja do Senhor, uma igreja fiel, uma igreja madura, uma igreja que adora o seu Senhor. E quando nós olhamos para 500 anos atrás, nós vamos perceber um momento da história da humanidade muito sério, um momento da história da humanidade muito conflitante. Para pensar comigo, do primeiro século até o quarto século da história da igreja, ou seja, do primeiro ao quarto século da era cristã, nós vamos perceber a igreja vivendo os seus primórdios na nova aliança, porque a igreja já existe na antiga aliança, mas apenas experimentando promessas da visitação do Messias. A igreja na nova aliança, ela tem a plenitude da sua realidade enquanto povo de Deus. Em primeiro lugar, porque o Messias deixa de ser uma promessa e se torna uma realidade, garantindo todas as promessas de Deus Pai ao longo da história sobre o seu povo. Mas não apenas por isso, a igreja agora tem todo o potencial para ir por todo o mundo, levando o evangelho de Jesus Cristo a todas as pessoas, porque ela recebe a capacitação do Espírito Santo para fazer isso. Ela recebe o enchimento do Espírito o dia de Pentecoste. E com base nisso, nós vamos perceber nos primeiros 4 séculos da igreja, uma igreja que vai ter templo, estrutura, um lugar para organização, de uma maneira mais estruturada e não tão perseguida assim, a partir do século IV, por exemplo. Durante 400 anos a igreja se reúne nas casas, a igreja é perseguida, a igreja não tem um edifício para a vivência da fé, de uma maneira talvez mais organizada, de uma maneira mais específica, como nós vivemos hoje, por exemplo, com tanto conforto. A igreja durante 400 anos, ela não vai ter, por exemplo, força financeira, ela não vai ter força militar, ela não vai ter força de patrimônio, a igreja não vai ter terras. O Império Romano e a perseguição por parte de familiares e de grupos religiosos, por exemplo, dentro do judaísmo, vai perseguir a igreja, pessoas vão perder seus bens, vão perder seus trabalhos, vão ser deserdados por familiares não convertidos a Jesus Cristo. Por quê? Por causa da entrega da vida ao Senhor. E nós vamos perceber então nos primeiros 400 anos da história, aquele tempo que é chamado, por exemplo, na história da igreja como os primeiros pais, os pais na vivência da fé. Nós vamos perceber que a igreja não tem
essa visibilidade, a igreja não tem esses poderes humanos a seu serviço. Só que existe algo muito interessante: de todos os impérios que já existiram na história, o maior império da história foi o Império Romano, em tempo de duração, praticamente 5 séculos, em extensão territorial, na área geográfica na qual exerce o seu domínio. Você vai ver que nunca teve na proporção, se fosse comparado 20 séculos atrás, isso nós vamos observar hoje, né? Nós vamos perceber a força militar do Império Romano é incomparável em relação a qualquer outro império. O poder financeiro no período áureo do Império Romano é superior do que o poder financeiro de qualquer outro império que já existiu sobre a face da terra. Mas existe algo muito interessante. A história nos conta que o Império Romano começa a fragilizar-se. E quando o Império Romano começa a se fragilizar, e nós vamos julgar aqui mais ou menos aproximadamente do 1º século antes de Cristo até o 4º século depois de Cristo, nós vamos perceber aí um período de 500 anos no qual o Império Romano domina. E é tão interessante que o maior império da história, de acordo com alguns historiadores, Rui, é vencido sem que uma arma, uma espada, um exército específico se levantasse contra eles. É muito interessante perceber que o avanço da igreja e os valores do reino de Deus presentes na igreja, sendo vivenciados pela igreja e sendo espalhados pelo mundo na missão cristã, vai fragilizando as bases do Império Romano. Concomitantemente, a ação dos povos bárbaros vai fazer que na transição do século IV para o século V, o Império Romano venha a ruir. E aí começa uma nova idade na humanidade, que é chamada de Idade Média, um período de aproximadamente 10 séculos, 1000 anos, no qual uma das características do início e do desenvolvimento da Idade Média é aquilo que nós chamamos de cristandade. Muitas vezes, quando estudamos a história, quando ouvimos relatos sobre a história no período da Idade Média, nós vamos ouvir essa expressão, a cristandade. E infelizmente existem pessoas que querem instituir a cristandade nos nossos dias, e daqui a pouquinho nós vamos perceber isso. Mas o que foi a cristandade? Regra geral, é a junção do poder religioso com o poder político. E se a igreja nos primeiros 400 anos da era cristã, se ela não tem posses, se ela não tem bens, se ela não tem recursos financeiros, se ela não tem poder e influência política, as coisas começam a mudar a partir desse momento. A igreja se torna extremamente numerosa, se torna influente, vive a fé em Jesus, regra geral, de maneira fiel, vai sendo sal da terra, vai sendo luz do mundo, claro que com conflitos, com problemas internos, com discussões internas acerca das primeiras heresias que começam a surgir, mas regra geral a igreja vai vivendo em fidelidade. E aí, quando inicia-se essa transição do 4º século para o 5º século, nós vamos perceber a igreja começando a ter influência política, que cada vez se torna maior, tendo influência financeira, que cada vez começa a tornar-se cada vez maior, tendo influência militar, até o momento que vai culminar em questões terríveis, absurdas, como exércitos em nome de Deus, para defender e impor a fé em Cristo Jesus sobre as pessoas, desprezando textos bíblicos como o texto do profeta Zacarias, que diz que não é por força nem por violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor. Nós vamos perceber que a igreja vai avançar num período da história que é chamado de Idade Média. E olha que coisa interessante, a igreja que não tem poder político, na cristandade, a igreja passa a ter a maior influência de força política no mundo, porque seja no sistema feudal do início da Idade Média, ou seja no momento da formação dos primeiros estados nacionais, já no final da Idade Média, aproximação da Idade Moderna, nenhum senhor feudal, líder e dono de uma determinada porção de terra, e nenhum rei era estabelecido sem ser ungido ou por um sacerdote religioso que representava aquela região, no caso dos feudos, ou pelo próprio Papa, ou alguém a mando do Papa, a serviço do Papa, no caso da unção e do estabelecimento do trono de um rei sobre uma determinada nação. Perceba, nenhum rei conseguiria ter legitimidade, influência, capacidade de atuação, se não tivesse a aprovação papal,
se não tivesse a força e a unção da igreja, a legitimação da igreja sobre ele. Perceba a força do poder político. A igreja, nesse período da história, e naquele período da história, na Idade Média, a grande fonte de riqueza, o grande recurso que evidencia riqueza, valor, é a terra. E é interessante nós observarmos na história que a igreja vai ser chamada de a grande suzerana, ou seja, a grande senhora feudal do período da Idade Média. Exemplo, 1/3 das terras europeias, alguns dizem que até um pouco mais, pertence a quem? Pertence à igreja. A igreja tem mais terras do que países. A igreja tem mais terras, é dona de mais terras do que os grandes suzeranos, os grandes senhores feudais da história. Você começa a perceber a igreja depondo reis e estabelecendo reis. Você começa a ver questões, por exemplo, de perseguição por parte de exércitos da igreja aos pré-reformadores. Você começa a ver movimentos terríveis das cruzadas, matando-se em nome de Deus, para impor a fé católica apostólica romana sobre os povos. Nós começamos a perceber terríveis, seríssimas distorções no desenvolvimento da igreja, ao ponto desta igreja, que é chamada por Jesus para ser sal da terra, ser luz do mundo, de acordo com Mateus, capítulo 5, dos versos 13 até o verso 16, essa igreja vai ser chamada por aqueles que estão transitando da Idade Média para a Idade Moderna, pelos racionalistas da Idade Moderna, e vai se ouvir dizer que há o período de 1000 anos da história, onde a cristandade, o poder político e poder religioso determinando as coisas sobre o mundo, ao invés de ser chamado de Idade das Luzes, onde as pessoas saíram das trevas, da escuridão espiritual, do domínio e da cegueira proveniente do pecado, para compreender a beleza da vida, a razão de existir de todas as coisas e a sua própria razão de existir enquanto indivíduos. A igreja, ao invés de ser chamada, e esse período da história, melhor dizendo, ao invés de ser chamado de Idade das Luzes, vai ser chamado de Idade das Trevas, porque a igreja vai cercear as pessoas a palavra. A pregação não acontece na língua nacional das pessoas, mas acontece numa outra língua. As pessoas não têm acesso ao texto bíblico, e para terem acesso ao texto bíblico, somente através de um clérigo, somente através de um sacerdote religioso católico romano, é que o texto bíblico era oferecido. E aí o que o sacerdote religioso dissesse, passava a ser palavra de Deus. E aí, no meio disso tudo, antes de eclodir esse grande movimento, esse grande avivamento de Deus, reformando a igreja, corrigindo a igreja, ajustando a igreja, que é chamado de reforma protestante, nós vamos perceber que antes disso, nesse momento, nessa circunstância, antes disso acontecer, nós vamos começar a perceber algumas aberrações na vivência da fé. O representante maior da igreja vai se dizer representante de Deus no mundo. E a palavra do Papa passa a ter a capacidade de perdoar pecados. A igreja vai vender o perdão de pecados, as famosas indulgências. E a partir da venda dessas indulgências, a pessoa que comprava essa indulgência, a igreja proclamava essa pessoa perdoada diante de Deus, purificada dos seus pecados, e assim com acesso à salvação determinada pela igreja. É muito interessante quando você observa a arte nos evidenciando isso. Alguns anos atrás, eu tive a oportunidade de visitar alguns dos museus mais importantes. E é muito interessante que esses grandes museus, normalmente eles se organizam pelos períodos da história. E aí você vai ver as pinturas, principalmente as pinturas, por exemplo, no período da Idade Antiga, né? Quando você vê, por exemplo, até a transição para a Idade Média, você vê nos primeiros 400 anos da era cristã, as pinturas normalmente com Jesus ou no centro das telas ou acima, às vezes com Maria e com José, às vezes com os apóstolos. Os quadros normalmente sempre têm a pessoa de Jesus, mas não em qualquer lugar no quadro. E a gente sabe que a comunicação, ela também é não verbal, ela é visual, e o fato de Jesus estar no centro de uma tela está chamando a atenção para aquilo que é o mais importante. Está acima numa tela, mostra a singularidade, o papel superior que ele tem. É muito interessante você ver os quadros que relatam a pessoa de Jesus nos primeiros 400 anos da igreja na nova aliança, a partir do Novo Testamento.
Quando você vai para o período do século V até mais ou menos o século X para o século XI, você vai perceber que Jesus ainda está presente nos quadros, mas existe sempre alguém que começa a estar no centro ou acima. É muito interessante que você começa a perceber Maria, a mãe de Jesus, começando aos poucos a ocupar a centralidade da tela, ou às vezes estando acima. E normalmente Jesus está nos quadros, mas sempre a serviço de Maria. Os quadros relatam o sofrimento de Maria ao ver Jesus sendo sacrificado. Isso é muito interessante. E a partir do século X para o século XI até o século XV, você começa a ver a pintura ficar ainda mais clara, uma mudança no papel daquele ou daquela ou de quem nos dá o acesso a Deus. A pintura começa a deixar Maria cada vez mais no centro ou cada vez mais acima nos quadros. E junto com Maria, alguns santos começam a aparecer. Alguns quadros nem mais têm a pessoa de Jesus Cristo. E você começa a perceber que não existe mais a pessoa de José na representação da família de Jesus, não existe a representação dos irmãos de Jesus para tentar defender a questão da singularidade de Maria ou da postura de divindade de Maria como a mãe de Deus. E você começa a perceber claramente a arte evidenciando a mudança naquele ou naquela, ou naqueles que passam a ser os instrumentos de acesso da pessoa a Deus, no exercício de uma fé que se diz cristã. Então você começa a perceber que a arte conta isso, a história evidencia isso, uma ausência, uma diminuição cada vez maior da pessoa de Jesus, e no lugar da pessoa de Jesus, tenta-se colocar Maria, uma linda serva de Deus, uma mulher que viveu uma vida realmente piedosa, mas como não pecadora, não possuidora da natureza pecaminosa, que atinge a toda a humanidade, como alguém que tem a capacidade de ter a postura de divindade, de interceder pelos homens. E aí a célebre frase católica romana, e com todo o respeito aos católicos romanos, até porque eu venho é de lá, eu venho é desse arraial religioso, mas respeito não significa concordância de ideias. Você pode respeitar pessoas e um cristão tem a obrigação de respeitá-los, mas da mesma forma o cristão tem a obrigação de manter as ideias que se percebe ser ideias bíblicas. Então, respeitando as pessoas, respeitando a estrutura religiosa, mas divergindo das ideias, surgem as questões que vão ser cada vez mais claras nos nossos dias. Pede a mãe que o filho atende. Ao olharmos para esse texto, nós vamos perceber se isso acontece dessa maneira ou não. E se a Bíblia é a fonte objetiva, é a fonte de autoridade normativa da igreja, se ela não é uma fonte, mas se ela é o instrumento, a fonte normativa, a fonte de autoridade objetiva sobre a igreja, a gente precisa pegar posicionamentos como esse e confrontar com o que o texto bíblico diz. E nós vamos fazer isso em breve. Só que o problema da história é que às vezes muda-se o personagem ou os personagens, muda-se o cenário, muda-se o figurino do elenco, mas os problemas muitas vezes são os mesmos. E nos dias atuais, uma igreja que se diz evangélica, e nós precisamos entender o que significa uma igreja se dizer evangélica. É tão fácil de entender, né? O que é uma igreja evangélica? É uma igreja que é estabelecida e que vive toda a vivência da fé em Deus com base no Evangelho. Porque o Evangelho é o núcleo central, é o núcleo determinante de toda a estrutura, de toda a porção bíblica. E o que é o Evangelho? É uma pessoa, Jesus Cristo. O que é o Evangelho? Uma obra. A obra realizada por Jesus Cristo ao longo de todo o seu ministério terreno e agora nos mais altos céus, no ministério celestial. E é uma mensagem. Qual foi a mensagem que Jesus Cristo deixou? É tão interessante que essa igreja que se diz evangélica começa a ter os mesmos erros que aconteceram na reforma. Você começa a perceber que não de forma escancarada, escrachada, mas na prática religiosa, as pessoas buscam muito mais os líderes religiosos do que a Deus por meio da oração, tendo Jesus como sumo sacerdote para que as suas angústias, seus temores, seus sofrimentos, seus problemas, seus pecados sejam perdoados.
Existem pessoas que, enquanto líder religioso tal, o apóstolo tal, o pastor tal, o missionário tal, não ora por ela, enquanto essa pessoa não ora, ela não sente paz no seu coração, porque ela não acredita que agora, e ela acredita que a partir da oração dessa pessoa, agora a causa dela chega à presença de Deus. E essa pessoa, consciente, o que é pior ainda, mas inconsciente, que continua sendo um erro e um prejuízo para a vida dela, essa pessoa, consciente ou inconscientemente, está atribuindo àquele líder religioso a postura de um mediador. Nós observamos algumas coisas absurdas nos nossos dias. Mateus capítulo 16, no versículo 18, Jesus Cristo diz: e eu vou edificar a minha igreja, a igreja de Cristo. Ele é o proprietário da igreja. Então, se qualquer igreja tem que se apresentar, ela tem que se apresentar como igreja, e tem que apresentar quem é o Senhor da igreja. Nos nossos dias, os testemunhos cristãos, que regra geral, aqueles da sociedade que ainda não conhecem a Jesus, ouvem acerca da igreja quando eu cheguei na igreja tal, a minha vida mudou. Ou seja, um testemunho desse diz, essa igreja, por ela mudou. E não essa igreja foi um instrumento nas mãos de Deus, para que a obra de salvação, o evangelho, fosse ouvido por mim e fosse transformador no meu coração. E aí você percebe algumas igrejas, cuja placa da igreja está ali, ministério fulano de tal, atribuindo nome, visibilidade, projeção, direta ou indireta, àquele líder religioso. E essas coisas passam a ser nada mais, nada menos que a mesma distorção na vivência da fé, vivido nesse período da história chamado de Idade das Trevas, apenas com uma roupagem diferente nos nossos dias. E a igreja que se diz evangélica comete os mesmos atos que acontecem ao longo da história da igreja, nesse tempo que é chamado de Idade das Trevas, no período da Idade Média, e que vai fazer com que a reforma ressurja. Por isso, olhando para o passado, percebemos o valor dessas ondas, desses pilares, desses solas, e no caso de hoje, dos solos cristos. Mas olhando para o nosso tempo, cada vez mais nós precisamos entender que o ministério da igreja, o ministério da liderança religiosa da igreja, é um ministério que tem que caminhar com conformidade ao que a palavra de Deus diz, porque ela é a fonte normativa, ela é a fonte de autoridade objetiva da igreja. E se queremos ter um ministério verdadeiramente agradável a Deus, precisamos olhar posturas como a de João Batista. João Batista vai dizer em João capítulo 3, versículo 30, é necessário que ele cresça. Na igreja quem tem que aparecer é Jesus, quem tem que ser visto é Jesus, quem tem que ser proclamado é Jesus, quem tem que ser buscado é Jesus. Convém que ele cresça e que eu diminua. O líder cristão que é verdadeiramente cheio do Espírito, a liderança cristã que é verdadeiramente cristã, ela vai fazer de tudo para desaparecer, para que somente Jesus Cristo seja visto, seja conhecido, seja experimentado e opere a transformação que somente Ele pode realizar na vida das pessoas. Mas o que acontece nos nossos dias, pessoal? Isso tem que ser chocante para nós. Isso precisa impactar o nosso coração, nos assustando. Hoje existe celebridade gospel. Pessoal, isso é um absurdo. O que é isso? É tirar a glória que é exclusiva de Jesus Cristo para, de forma velada, sorrateira, começar a atribuir algum tipo de glória às pessoas. Mas entenda, homens e mulheres de Deus na palavra e homens e mulheres de Deus na história se tornaram referências. Não existe problema nenhum termos irmãos e irmãs que são referenciais para nós na fé, que vivem uma fé bonita, uma fé consistente à luz da palavra, uma fé bíblica, uma fé cristã cheia do Espírito. Isso é bom, isso é saudável. Nós precisamos ter esses referenciais, nós precisamos ter esses exemplos. O escritor aos Hebreus vai nos dizer em Hebreus capítulo 13, salvo engano, verso 4, considerem os seus guias espirituais, porque eles velam por vocês, para cuidar de vocês, para alimentar vocês no caminho de Cristo. Paulo vai dizer em 1 aos Coríntios, capítulo 11, versículo 1, sejam meus imitadores, ou seja, Paulo se coloca como uma referência na fé, e o líder religioso precisa ser maduro e precisa ser referência na fé, para o restante dos irmãos em Cristo, para a totalidade do povo de Deus. Mas Paulo termina dizendo, sejam meus imitadores como? De que maneira? Em que circunstância? Se e somente se? Quando e somente quando? Sede meus imitadores
como eu sou de Cristo. E aí a gente precisa chegar nesse equilíbrio de ter referenciais na fé, mas entender que eles não são nada, absolutamente nada em si mesmos, que eles são apenas vasos de barro para que a excelência do poder seja de Deus e não nossa, que eles são apenas ferramentas nas mãos de Deus, para que a obra de Cristo, por meio da ação do Deus Espírito Santo, mediante a instrução da palavra, aconteça no nosso coração. E assim, com base nisso, a gente pode entender agora ainda com mais clareza, ainda com mais força, por que somente Cristo? E por que essa onda dos solos cristos precisa continuamente o eco dessa onda, a reverberação dessa onda impactar as nossas vidas? Em primeiro lugar, pela singularidade de Jesus. Singular significa único, exclusivo, especial. O singular é singular porque ele tem características, porque ele ocupa uma posição, porque ele tem uma essência que ninguém mais possui. E por que da singularidade de Jesus Cristo? O texto diz, existe um só Deus, existe um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. Por que da singularidade de Cristo em primeiro lugar? Por que da exclusividade de Jesus Cristo? Em razão do ser especial que ele é. E é tão interessante observarmos o texto, que o texto faz questão de chamar, primeiro, Cristo Jesus, dando um aspecto para esse termo Cristo, o que ele significa, para depois mostrar o valor que é Cristo Jesus, destacado nesse texto, nesse momento, por causa do contexto homem, a sua natureza humana perfeita. Por que da singularidade de Cristo? A palavra Cristo no Novo Testamento significa ungido, que significa a mesma coisa de Messias no Antigo Testamento. Quem é o ungido? Na Antiga Aliança, os três principais ofícios, os três principais trabalhos que abençoam o povo de Deus, que estruturam o povo de Deus e que conduzem o povo de Deus na adoração ao seu Deus e na realização do testemunho cristão no mundo, os três principais ofícios são ofícios profético, sacerdotal e real. E tanto o profeta, que é aquele que fala em nome de Deus, que traz a comunicação de Deus, que traz a mensagem de Deus, que vai instruir, alimentar, corrigir, estimular o povo de Deus, o profeta precisava ser ungido. O sacerdote era aquele que pegava as causas do povo, ele era um intercessor em favor do povo, para que as causas, as necessidades do povo chegassem à presença de Deus. O sacerdote também era ungido. E o rei era aquele representante que trazia ordem, organização, suprimento das questões administrativas do povo, sempre conduzindo a administração da nação segundo os parâmetros da palavra de Deus. O rei também era ungido. Só que todos os profetas do Antigo Testamento apontam para o grande e superior profeta, o mais excelente profeta, o profeta por perfeição e por suficiência, Jesus Cristo, ao ponto dele ser a encarnação do verbo, a encarnação da palavra. Todos os sacerdotes do Antigo Testamento, eles apontam para o perfeito sumo sacerdote Jesus Cristo. E todos os reis do Antigo Testamento apontam para aquele que seria o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, Jesus Cristo. Então, por que de somente Jesus Cristo? Porque a mensagem de Deus nunca vai ser entendida se ela não estiver dentro do seu contexto mais fundamental que a Bíblia apresenta. E que contexto é esse? De Gênesis 1:1 a Apocalipse 22:21, a Bíblia aponta claramente para a singularidade de Cristo, para a glória de Cristo, para a obra de Cristo, para o amor de Cristo, para a transformação das pessoas e do mundo, que somente Jesus Cristo pode e vai realizar. Olha que coisa interessante, João capítulo 5, versículo 39, Jesus está confrontando os líderes religiosos da sua época. Mais especificamente, Jesus está corrigindo aqueles que eram os mestres da lei, os responsáveis por ler e explicar a palavra de Deus, os escribas. Jesus está falando com aqueles que são os técnicos, os específicos no ensino e na transmissão da mensagem. Jesus vai dizer, examine as escrituras, olhe com profundidade, faça uma avaliação, uma análise acurada da escritura, porque você julga ter na escritura a vida eterna. Essa é a mensagem que fala sobre a vida eterna, essa é a mensagem que fala da verdadeira vida, e são elas mesmas, a escritura, que testifica de mim.
Portanto, todo texto bíblico, direta ou indiretamente, vai falar do Evangelho, vai falar da pessoa de Jesus. Por isso, ele é o grande profeta, porque a fé vem pela pregação, vírgula, e a pregação pela palavra de Cristo, pela pessoa de Cristo, pela mensagem de Cristo, pelo Evangelho, de acordo com Romanos capítulo 10, versículo 17, ou seja, por que da singularidade de Jesus Cristo? Porque somente em Jesus Cristo nós entendemos o conteúdo bíblico e percebemos a força da mensagem bíblica transformando a nossa vida. Jesus é o grande profeta. Somente por Jesus Cristo nós temos acesso a Deus. Nós veremos daqui a pouquinho o papel da mediação. E por fim, somente por Jesus Cristo existe o domínio e o controle sobre todas as coisas da existência, da eternidade, do mundo natural e do mundo eterno. É tão interessante nós percebermos, por exemplo, homens de Deus que se levantam em momentos importantes da história e marcam a história com afirmações maravilhosas que testificam a grandeza de Jesus Cristo. Um grande homem de Deus foi Abraham Kuyper, que foi primeiro-ministro da Holanda de 1901 a 1904, foi um grande teólogo, um pastor dedicado e foi também um grande influenciador na área da educação. Abraham Kuyper é um dos fundadores da Universidade Livre de Amsterdã. E no discurso de inauguração da Universidade Livre de Amsterdã, ele vai dizer: não existe uma polegada no mundo sobre a qual Cristo, que é Senhor, ou seja, dono sobre tudo, não diga, é meu. Por que a singularidade de Jesus Cristo? Porque Cristo domina sobre todas as coisas, não uma estrutura religiosa, não a liderança religiosa, não a tradição da igreja, mas a estrutura religiosa, uma determinada denominação, a liderança religiosa e a tradição da igreja encontram o seu valor e somente têm legitimidade se estiverem em conformidade com o ensino do Senhor Jesus e se apontarem para a glória do Senhor Jesus. Portanto, por que solos Cristos? Em primeiro lugar, porque Cristo é singular. Não existe os pais de Jesus, seja José, seja Maria. Não existem os irmãos de Jesus. É tão interessante que Tiago, o escritor da carta de Tiago, é o meio-irmão de Jesus. E ele poderia se apresentar, eu, irmão de Jesus. Imagina, as pessoas dos nossos dias falam, eu sou o irmão do jogador de futebol tal. Olha, eu sou o irmão do político tal. O meu pai é o empresário tal. O meu irmão é o empresário tal. As pessoas se apresentam porque sabe o peso que uma pessoa de destaque tem. E ser irmão dessa pessoa, uau! Tiago não se apresenta como o irmão biológico de Jesus. Porque ele sabe que Jesus vai ser o seu co-irmão, sendo o primogênito e o seu salvador, a partir do momento que ele entende quem Jesus Cristo é. E aí Tiago se apresenta, eu, Tiago, servo, escravo de Jesus. Portanto, por que da singularidade de Jesus? Porque não existe nenhum homem, nenhuma liderança religiosa, nenhuma estrutura eclesiástica, nada da tradição da igreja que se compare a Jesus. E todas essas coisas só têm valor se estiverem em conformidade e em subordinação a quem Jesus Cristo é. Mas por que também somente Cristo? Por que dos solos Cristos? Porque em segundo lugar, ao olharmos para esse texto, por causa da condição do ser humano, porque existe uma necessidade de mediação, e às vezes a gente lê esse texto, e se a gente não é, por exemplo, da área jurídica, a gente não percebe a grandeza, a beleza desse texto. Mas olha que coisa interessante, quem é o mediador? O mediador é uma pessoa que se interpõe, que se coloca entre duas partes, que viveram de forma harmoniosa, mas que agora estão num terrível conflito, estão em litígio, estão em guerra, um disputando com o outro. O que é a mediação? A mediação é o processo por meio do qual essas partes que andavam em desarmonia, em conflito, em guerra, são restabelecidas a uma relação harmoniosa, a uma relação respeitosa, a uma relação de paz. O texto diz, existe um só Deus, existe um só mediador entre Deus e os homens. O texto mostra a necessidade de mediação. E quem são as partes envolvidas? As partes são entre Deus e o homem, entre o santo e aqueles que são os pecadores, entre aquele que é perfeito e aqueles que se tornaram imperfeitos. E por que da mediação? Porque antes do conflito vem o início de uma relação
a relação da aliança, que é uma relação de bênçãos, de vida, de paz e de amor. A aliança é a base sobre a qual Deus estabelece o seu relacionamento com o seu povo. E é muito interessante nós percebermos que Deus, ao criar o ser humano e ao criar o cosmos, estabelece uma relação com a sua criação e especificamente com a humanidade. E essa relação é uma relação de aliança, um vínculo que não era para ser rompido, e que, se for rompido, em razão da importância dessa relação, traz responsabilidades seríssimas. A aliança era uma aliança de bênçãos, de vida, de paz e de amor, uma relação maravilhosamente harmoniosa e abençoadora. Mas os nossos pais, que nos representam, Adão e Eva, rompem essa relação de aliança com Deus. Ao invés de se subordinarem ao domínio de Deus sobre suas vidas, querem ter o domínio sobre suas próprias vidas, querem se tornar os seus próprios deuses, e são enganados pela voz da serpente, que distorce a palavra, e a partir desse momento tomam a mais terrível de todas as decisões, rompem a relação de aliança. E assim, é tão interessante que Isaías 59:2 vai dizer: porque os nossos pecados causam morte, fazem separação entre nós e o nosso Deus. É muito interessante que Paulo, várias vezes nas suas cartas, vai usar a expressão: a humanidade, enquanto não entende quem Jesus Cristo é e não se subordina ao amor e ao domínio de Jesus sobre sua vida, a humanidade está em guerra, em inimizade contra Deus. E o único inimigo que é invencível é o Todo-Poderoso, é Deus. Essa é uma guerra que necessariamente a humanidade vai perder. Essa é uma guerra que necessariamente a humanidade não vai dar um jeitinho. E para nós que somos brasileiros, a gente sempre acha que vai dar um jeitinho. Só que a gente está falando da coisa mais séria que envolve a nossa existência. A gente está falando de vida eterna ou de morte eterna, de vida abundante ou de uma eternidade amaldiçoada, com sofrimentos e com dores, os quais nós ainda nem experimentamos na plenitude. Por exemplo, eu acho muito interessante a descrição que Mateus capítulo 24, Mateus capítulo 25 diz daqueles que não se renderão ao amor de Jesus e que não vão querer manter uma relação de aliança, portanto, com Deus. A Bíblia fala que na volta de Jesus e nesse julgamento de Jesus sobre todas as coisas, absolvendo aqueles que se renderam ao seu amor e ao seu domínio, mas também de condenação para aqueles que rejeitam o amor de Jesus e o domínio de Jesus sobre suas vidas. É muito interessante que o texto bíblico fala que ali vai haver choro, e choro significa dor emocional. Quando uma pessoa sofre, uma das características que externalizam esse sofrimento interno é o choro. Então vai ter sofrimento de alma, vai ter sofrimento profundo para aqueles que não se renderão ao amor de Jesus. Mas é interessante que fala que vai haver choro e ranger de dente. E os especialistas das áreas biológicas dizem que o ranger de dente é a evidência da maior dor, a dor mais intensa possível acontecendo sobre o corpo, sobre a vida do ser humano. Portanto, nós precisamos entender, o homem está em guerra, em rebelião contra Deus. E o destino daqueles que não se renderem ao amor de Deus, na pessoa de Jesus, vão sofrer eternamente. Mas Jesus Cristo vem ao mundo para arrancar esse sofrimento, para nos restabelecer na aliança com Deus e para nos fazer experimentar agora para sempre, não mais sendo possível ser rompida essa aliança. Portanto, por que Jesus Cristo? Porque só Jesus Cristo é o nosso mediador diante de Deus. Só Jesus Cristo tem a capacidade de promover paz entre nós e Deus. E é tão interessante que o mediador, ele precisa ter características comuns a ambas as partes, para que ele possa transitar entre as partes. E agora a gente começa a entender por que Jesus Cristo é perfeitamente Deus. Jesus Cristo é 100% Deus. Jesus Cristo tem natureza divina. E ao mesmo tempo Jesus Cristo é homem, mas não um homem caído, pecador como toda a humanidade. É o único ser humano sem pecado. Por quê? Para ser o perfeito mediador. E é muito interessante, o único ser na região física, no mundo físico que nós vivemos e na eternidade, o único que tem dupla natureza é Jesus Cristo. Ele é o único que é perfeitamente homem, perfeitamente ser humano, sem pecado, sombra ou variação de pecado, e ao mesmo tempo ele é 100% Deus. Jesus Cristo não tem uma pequena porção de divindade, toda a natureza de Jesus Cristo é divina,
que coexiste com uma natureza humana perfeita. Por quê? Porque assim ele é o nosso mediador. Como ser humano perfeito, ele vem ao encontro da humanidade e traz a mensagem de Deus para a humanidade como grande profeta. Como Deus, ele se aproxima de Deus e leva as causas da humanidade perante Deus como nosso sacerdote perfeito. E como rei, ele domina sobre tudo, e o único que tem a capacidade de estabelecer a paz é o Rei Jesus Cristo. Portanto, Maria, com todo o respeito, a grande irmã em Cristo que ela foi, não tem natureza divina e não tem natureza humana perfeita. Nenhum dos supostos santos que se tornam supostos intercessores tem a capacidade de levar as nossas causas, as nossas demandas, a nossa entrega, confissão de pecados diante de Deus. Mas Jesus Cristo sim, porque ele não é apenas um no sentido de ter vários, mas um só mediador, ou seja, ele é o único, ele é exclusivo. E além da singularidade de Jesus e da necessidade de mediação, nós vamos perceber a realização da mediação, a mediação sendo realizada de forma perfeita pelo Senhor Jesus. O texto nos diz, a partir do verso 6, o qual a si mesmo se deu em resgate por todos, testemunho que se deve prestar em tempos oportunos. Para isso eu fui designado pregador e apóstolo, afirmo a verdade, não minto, mestre dos gentios na fé e na verdade. O que Paulo está querendo dizer? Que Jesus Cristo, ele realiza a perfeita mediação. É tão interessante que quando a gente pensa em mediação, que como eu disse agora há pouco, a gente vai pensar num ambiente jurídico. A gente vai pensar em duas pessoas que têm um conflito. E para tentar solucionar esse conflito da maneira mais agradável possível, mais rápida possível, mais barata possível, e para não sobrecarregar o poder judiciário, nós temos a pessoa, a figura do mediador. Mas é muito interessante, isso eu queria que você entendesse, a singularidade de Jesus Cristo, inclusive como mediador. Porque nos processos de mediação, e quem é da área jurídica pode falar isso muito melhor, normalmente o que o mediador consegue não é satisfazer plenamente as partes, mas é tentar o melhor possível. E a parte, depois que aceita ali a conciliação, faz o acordo de conciliação na presença do mediador, é tão interessante que a parte diz o seguinte: olha, não era o que eu queria, mas é o que deu. E a parte ainda sai insatisfeita, ela não sai plenamente preenchida em razão daquele direito, ou melhor, tira a palavra direito, daquela necessidade que ela acreditava ter. É tão interessante que Jesus Cristo é um mediador diferente. Jesus Cristo não apenas satisfaz toda a ira de Deus, sendo o sacrifício perfeito de Deus, sendo a perfeita oferta pelo pecado da humanidade, do cosmos, que atinge o cosmos diante de Deus. Jesus Cristo satisfaz plenamente a Deus, e Deus diz, desse conflito, Deus Pai diz, nesse conflito que eu estou com a humanidade, por eles quebrarem a minha aliança, o sacrifício de Jesus satisfaz plenamente o meu coração, e agora estou plenamente satisfeito por aquilo que o Deus Filho fez. Ao mesmo tempo, quando nós olhamos para a necessidade da humanidade, Jesus Cristo não deu uma ajudinha para a humanidade, para fazer a humanidade sofrer menos na eternidade. Jesus Cristo dá sentido para a nossa vida hoje. Jesus Cristo vem para trazer a vida e a vida abundante. Nós somos extremamente ricos, somos extremamente felizes, temos um prazer que nada e nem ninguém no mundo pode nos dar, porque apesar de não merecermos, nós conhecemos a Jesus pelo Evangelho, e nós nos rendemos à mensagem de Jesus, que é o Evangelho, e o Evangelho hoje alimenta a nossa vida, é o combustível espetacular e incomparável que nutre o nosso viver. Mas não apenas isso, eu tinha uma necessidade eterna, mas agora, apesar de mim, que em razão da minha natureza pecaminosa, deveria passar a eternidade sofrendo no inferno, e no caminho final, o lago de fogo de enxofre, agora eu tenho uma segurança para a minha vida, apesar de mim, por aquilo que Jesus Cristo fez na cruz. O que Jesus Cristo fez na cruz, solos Cristos, tem a capacidade de perdoar por completo o meu pecado, e fazer com que eu, que era inimigo de Deus, passasse agora a ser amigo do Deus Altíssimo. Ou seja, a necessidade que eu tinha de ter sentido para a minha vida, agora a minha vida tem sentido. Eu era pobre, agora sou extremamente rico, ainda que não tenha recursos financeiros. Eu poderia provar todos os prazeres desse mundo e ainda assim eu não tinha satisfação na minha alma, mas a partir do momento que eu estou em Jesus Cristo, existe um deleite que nada e ninguém pode trazer.
E para a eternidade, apesar de mim, eu vou estar diante de uma multidão que vai passar a eternidade tendo cada vez mais prazer, mais gozo, mais alegria, adorando ao Rei Jesus para sempre. Perceba a perfeita mediação de Jesus Cristo. Ele satisfaz plenamente a necessidade das partes, ao contrário dos mediadores humanos. Por fim, por que solos Cristos? Porque somente Jesus Cristo deve ser exaltado. Somente Jesus Cristo se apresenta na página das Escrituras, e assim é o testemunho fiel da tradição da Igreja de Jesus ao longo da história. Somente Jesus Cristo pode levar as nossas causas diante de Deus. Olha que coisa interessante, quando nós oramos ao Deus Pai, assim o Senhor Jesus ensinou, o Pai Nosso. A Bíblia nos ensina em Romanos capítulo 8, versículo 28, que nós oramos assistidos, ensinados pelo Espírito Santo, porque nós não sabemos orar como convém, mas o Espírito de Deus, o Espírito Santo, intercede por nós sobremaneira, nos ensinando a orar como convém, intercedendo por nós sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. Só que quem nos permite o acesso a Deus, quem é a nossa ponte diante de Deus, quem é a nossa conexão com Deus, é Jesus Cristo, porque é Ele o mediador. É por isso que no final de toda a oração nós falamos em nome de Jesus, amém. Quando nós falamos em nome de Jesus, nós estamos dizendo na nossa oração justamente a verdade de 1 Timóteo capítulo 2, versículo 5. Existe um só Deus, por isso nós oramos a Deus, e um só mediador, alguém que dá acesso entre a humanidade e Deus. Quem é esse mediador? Jesus Cristo, o único, Jesus Cristo o homem. Dessa maneira, como é que a gente se posiciona diante desse texto? Primeiro, como igreja. Essa igreja tem uma autoridade objetiva, a Bíblia. Tudo que a liderança dessa igreja fizer só tem valor se tiver submissão completa, irrestrita, inegociável ao que a palavra de Deus diz. Essa igreja só tem uma estrela. Essa igreja só tem uma autoridade subjetiva. Essa igreja só tem um sujeito que manda nela. É o dono da igreja. É Jesus Cristo. Não vale a palavra do pastor, não vale a palavra dos presbíteros, não vale a palavra dos diáconos, não vale a palavra das pessoas mais carismáticas, mais influentes da igreja, se essa palavra não estiver em conformidade com o que a Bíblia diz, e se a motivação por trás desta palavra não estiver exclusivamente focada na exaltação de Jesus Cristo. Segundo, solos Cristos. Jesus Cristo é a fonte de autoridade sobre a sua vida. Nos momentos de conflito, onde você vê o que Cristo diz e o que o seu coração, ainda influenciado pela pecaminosidade, diz, com quem você fica? Quem vai ser a autoridade na sua vida? Jesus Cristo vai ser o dono? Jesus Cristo vai ser o Senhor? E por mais difícil que seja para você, por mais difícil que seja a conjuntura, a circunstância que você passa, por mais difícil que seja encarar as pessoas, por mais difícil que seja encarar um sistema religioso. E pessoal, o nosso legado na fé é lindíssimo. Você vê a maior potência, a maior força, talvez de opressão da história, durante 1000 anos. Se levanta um monge, chamado Martim Lutero. Se levantam alguns homens, como João Calvino, John Knox e tantos outros. Irmãos pré-reformadores, que eram para ser dizimados e completamente arrancados da terra pelo poder, inclusive militar, da igreja. Esses homens são instrumentos de Deus. E eles têm uma consciência dominada pelo Espírito Santo e um coração cheio do Espírito Santo. E eles começam a traduzir a Bíblia para a língua nacional. E eles começam a dar glória exclusivamente a Jesus Cristo. E eles começam a recuperar a igreja, a reformar a igreja, a ser o remanescente fiel e a deixar um legado para nós. O poder religioso é muito forte. Às vezes a gente subestima o poder religioso. A gente dá valor ao poder financeiro, ao poder político. Mas se você parar para pensar, uma eleição num país foi determinada por convicções religiosas que estavam por trás. Daí dá para você ver que poder econômico tem força, poder político tem força, poder militar tem força, mas o poder religioso tem igual ou força superior, e às vezes a gente não subestima. Os líderes religiosos precisam entender que eles são, de acordo com Lucas 17:10, servos inúteis, que apenas faz o que devem fazer. Estar em conformidade com a palavra de Jesus e exaltar Jesus diante das pessoas.
Portanto, nessa igreja local, Jesus Cristo é a única fonte de autoridade. Nas nossas vidas, Jesus Cristo deve ser a única fonte de autoridade. E diante do mundo nós temos que proclamar não apenas sobre a igreja, mas sobre todo o cosmos. Não existe uma polegada quadrada no mundo sobre a qual Cristo, que é Senhor, sobretudo, não diga é meu. E tanto é dele que ele vai voltar para restaurar o mundo que é dele, novo céu e nova terra, e para levar para a eternidade aqueles que, como mediador, ele comprou para si, para o Pai. Que você esteja dentre esses. Apesar de mim, na minha fé dependente de Cristo, eu sei que estou entre eles. Espero que assim nós possamos viver até a volta gloriosa de Jesus. Que o Senhor Jesus, o Senhor da igreja, nos abençoe. Amém.